Crianças não pensam. Primeira vez que eu disse isso, corta. Crianças não pensam. A primeira vez que eu disse isso foi um caos. Antes de mais nada, pé de galinha não mata pinto, educando filhos. Cláudia Pedral, terapeuta ocupacional. Hoje eu tô de terapeuta. Então, a primeira vez que eu disse isso, crianças não pensam, as pessoas disseram, é louca, é maluca. O que é crianças não pensam? Uma das coisas que mais me chama a atenção é a quantidade de diálogos que as mães ficam tendo com os filhos. Como, por exemplo, olha, Cláudia, eu tenho conversado com ele que ele precisa vir para a escola, porque ele vai mais tarde, a faculdade dele... Uau! Cláudia, já disse a ele que eu estou trabalhando, porque eu quero pagar os estudos dele, ele vai para a faculdade. Quantos anos o sujeito tem? 3. Será que realmente as crianças têm essa noção de que lá na frente elas vão para a faculdade e que tudo que eu estou fazendo é para o bem dela? Não. Crianças não pensam. Lembra uns 3 vídeos atrás, ou 4, já nem sei mais quantos, eu falava sobre as fases das crianças e como elas se desenvolvem? Lembra que eu falei que a criança de 0 a 2 anos, ela tem uma fase chamada fase reflexa e que a partir de 3 e 5 anos a criança passa por um processo de desenvolvimento? Olha só. Tudo isso tem a ver com essa coisa das crianças não pensam. Como não pensam? Elas não conseguem elaborar ou fazer um processo reflexivo daquilo que aconteceu, principalmente quando foi alguma coisa errada. Como assim? As crianças não conseguem entender que elas fizeram algo de errado e que eu vou conversar com elas e que elas têm que pensar sobre isso. Não dá para ela fazer esse tipo de elaboração que a gente chama de reflexão, porque a criança não tem dados no cérebro, tcharam, para fazer essa evocação. Então, se eu fiz algo de errado e vocês botarem lá, poxa, Cláudia, isso que você fez não é legal. Eu vou pegar o que vocês disseram, que isso não é legal. O que não é legal? Isso que você falou, tal. Eu vou pegar isso que vocês disseram, eu vou pensar sobre isso, eu vou colocar dentro das minhas questões sociais e vou ponderar. Puxa, ela tem razão. Não, ela não entendeu. Não, ela viu de um outro jeito. Eu vou ponderar. Esse tipo de situação, como reflexão e ponderação, a criança não tem condição. O pensar é exatamente dentro dessa reflexão que a criança não tem condição de fazer. Então, por que eu falo que crianças não pensam? E é necessário, dentro daquilo que eu chamo de aplicação da autoridade, ou mesmo da intervenção como autoridade, do agir. Se a criança tem um acharque, ou uma birra, ou de alguma forma ela apronta, e eu vou lá, e dou a ela o limite da situação, e levo ela para uma condição de castigo, ou do cadeira do pensar, ou o nome que vocês quiserem dar, eu estou dando a ela um limite efetivamente concreto. Eu não estou pedindo para ela pensar, ela está percebendo, ela está sentindo, ela está vivendo o limite de que aquilo ela não pode fazer. E que se ela fizer, estou zangada. Isso é concreto. Se eu ficar, ô meu filho, mamãe tá zangada, mamãe tá triste com você, olha, mamãe não tá legal, mamãe não tá achando que tá legal isso, você fez errado, o coleguinha não vai gostar, o coleguinha vai se chatear. Isso já passou para ele não tem entendimento disso. Isso são informações abstratas. Entra na ponderação e na reflexão. E daí a criança não vai conseguir colocar isso dentro da cachola, porque ela não tem ainda, como eu falei, repertório, ela não tem ponderação para aplicar isso. Então ela fica sem entender o que está acontecendo. Ela só entende que tem algo acontecendo, mas ela não dá conta de saber o que é e não faz o processo de elaboração. Porque pensar é isso. Por isso que crianças não pensam. É necessário que a gente, na instalação da autoridade e no nosso dia a dia, para dar limite às crianças, a gente haja. A gente, sinceramente, significativamente e de maneira firme e efetiva, a gente pegue a criança,
pela asa, como eu digo. Olha aqui o meu burrinho, que eu tô pegando pela orelha. E burrinho, você está de castigo. E vou pôr de castigo. E vou deixar ele lá. E ele vai chorar, chorar, chorar. E eu vou deixar ele chorar. E só vou conversar com ele depois que ele parar de chorar. Quando ele para de chorar, eu vou lá, cato ele, boto no colo. Digo, o que foi que aconteceu? A mamãe ficou zangada. A mamãe tá triste. Olha a cara. A cara vai dizer para ele, isso é concreto. Isso é concreto. Isso não é concreto. Isso é concreto. Aí a criança vai entender. E uma das maiores prerrogativas que faz com que a criança realmente se dê conta ou sinta a dor intensa do que aconteceu é: mamãe está triste com você. Mamãe está muito triste com você. Isso faz com que a criança entenda, porque a criança vive por essa felicidade. Ele quer ver a mãe feliz, ele quer ver a mãe contente. E quando você simplesmente diz a ele, eu estou triste, efetivamente a criança sente e se ressente muito disso. Por quê? Porque a criança, enquanto ela é criança, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, ela vive por alguém, ok? Então esse por alguém são vocês, os pais. E daí em diante, essa criança quer vê-los felizes. E daí ela vai tentar entender isso e vai entender de uma forma concreta, ok? Então, fica para vocês. Eu tô dizendo, crianças não pensam, mas vai lá, no Pé de Galinha no Mata Pinto, dá um like bem gostoso, like, se inscreve, aciona a sinetinha e tamo com a gente, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.